Olá, vamos a mais uma história inspiradora do nosso novo livro. Hoje a história é de outra Ana Cristina. A Ana Cristina de hoje é Ana Cristina da Rocha Monteiro. Ana Cristina da Rocha Monteiro, brasileira, administradora, advogada, pós-graduada em Direito Tributário, ex-auditora fiscal, ex-apresentadora do programa de TV, pós-graduanda em Neurociência do Desenvolvimento, analista corporal certificada, consultora pessoal e organizacional em gestão de pessoas e mediação de conflitos internos e interrelacionais, com foco no desenvolvimento humano, na solução de distúrbios de prioridade e de dependências emocionais. Palestrante, cicloturista e agora escritora também. Uau, multifacetada, Ana Cristina, que beleza! O arroba é Ana Monteiro Consultoria. Então vamos à história da Ana Cristina. Ela intitulou O que trava e o que impulsiona. Quando eu era uma garotinha, sonhava com a vida adulta. Imaginava que seria uma grande profissional, sem freios, e os nãos que recebemos constantemente quando somos crianças. Eu me lembro de que passava horas imaginando como seria bom ser dona da minha vida, fazer o que quisesse, quando quisesse, sem ter que obedecer às ordens. Muitas vezes intuía que não iria querer me casar, por ter naquela época a tola percepção de que casamento me limitaria. E eu queria ser livre e viajar muito. O que me impulsionava naquela época era a expectativa de uma vida melhor, com mais liberdade. Sempre tive vontade de conhecer outros lugares. Eu era bastante ativa, adorava atividade física e não gostava de não poder ter ou viver o que eu via que outras crianças tinham e viviam. Eu queria todas as possibilidades, mas vivia as limitações próprias da idade, do padrão socioeconômico dos meus pais e do pouco conhecimento que cabia na minha concepção de mundo. Havia, porém, uma atividade que eu podia fazer o quanto quisesse, quando quisesse. E quanto mais eu fazia, mais era elogiada e incentivada a fazê-la. Foi assim que desenvolvi o gosto pelos estudos, um pouco pela falta de liberdade e, ao mesmo tempo, como meio de alcançá-la. A vida foi seguindo e eu fui entendendo que estudar era um caminho que me libertava das amarras e limitações que tanto me incomodavam. Foi por meio dos estudos que comecei a ampliar meus horizontes, minha compreensão de mundo. Foi graças a eles que melhorei minha vida, que assumi posições profissionais e me senti segura para mudar de atividade e até de cidade algumas vezes. Sim, estudar é libertador. O conhecimento é um bem imaterial
inestimável. Mas ao mesmo tempo em que liberta, traz uma responsabilidade que não temos com a ignorância. Quanto mais você conhece, menos você pode alegar que fez ou deixou de fazer algo porque não conhecia ou não sabia das consequências. Então comecei a pensar que talvez não fosse assim tão bom acumular conhecimentos. Entender como as coisas funcionam pode assustar. E demorou mais um tanto de tempo para perceber que esse raciocínio tinha origem no medo de assumir responsabilidades, no medo de fazer escolhas erradas, de seguir adiante mesmo com medo, de não dar conta da vida e de construir aqueles sonhos de criança. Você já sentiu ou reconheceu esse sentimento? O engraçado é que a maioria das pessoas que me conhecem atribui a mim o adjetivo de corajosa. Um pequeno exemplo de como é subjetivo o olhar de cada um. Depois de algumas graduações e pós-graduações concluídas e outras largadas pelo caminho, obtive algum sucesso profissional, ou achei que tivesse alcançado. Algumas vezes, nossa percepção equivocada nos trava, outras vezes nos impulsiona. Tive uma filha, casei, descasei, mudei de cidade algumas vezes, algumas a trabalho, outras em razão do trabalho do ex-marido e da família. E continuei na busca pela liberdade, aquela que desejo desde criança. É um sentimento que me acompanha, a vontade de conhecer o mundo. Talvez por isso eu ame tanto viajar, pedalar, cavalgar. Aos 40 anos, deparei-me com a limitação de saúde de minha mãe e o rumo da minha vida mudou completamente. Foram 10 anos de cuidados, os últimos 5 com dedicação exclusiva, por decisão minha. Parei de viver a minha vida, negligenciei cuidados com minha filha. É duro reconhecer isso. Não há como viver 2 vidas. Se você está vivendo a vida de outro alguém, priorizando as necessidades de outra pessoa, as suas ficam negligenciadas. Minha vida travou, estagnou. Na verdade, minha vida andou para trás. Você pode achar um absurdo eu falar isso. Eu mesma já pensei assim. Afinal, nossa cultura exalta o sacrifício e santifica quem dá a própria vida pelos outros. Chega a ser um ato glamouroso. Mas a realidade é outra. O que a maioria das pessoas não sabe e não faz ideia é que existem razões emocionais que ultrapassam as questões religiosas e culturais que exaltam o sacrifício. Eu poderia ter optado por gerenciar os cuidados da minha mãe sem abandonar minha própria vida e sem ter negligenciado os cuidados com a minha filha. Mas o que me levou a travar a minha vida para cuidar da vida da minha mãe? Quais foram as percepções emocionais, os traumas vividos lá na infância que me fizeram escolher esse caminho?
Há respostas dolorosas para essas perguntas. Agora eu sei. Após o seu falecimento, eu fiquei perdida. Não sabia mais exatamente quem eu era. Não sabia mais trabalhar na minha profissão. Uma sensação de incapacidade, de impotência e de desespero tomou conta de mim. Eu já havia passado um tempo, enquanto cuidava dela, tomando remédios para a depressão. Recusei-me a me anestesiar novamente e comecei a procurar informações, autoconhecimento, autocura. Impressionante como repetimos caminhos já trilhados. Voltei aos estudos em busca de liberdade e encontrei respostas que jamais supunha. A decisão de voltar e cuidar da minha mãe, que na linha do tempo está no meu passado, deixando de lado o meu presente e o meu futuro, teve uma razão emocional forte que foi internalizada e gravada em meu inconsciente. Situações vividas ainda na minha infância. Trazer essas informações para o consciente, ampliando a mente com conhecimentos sobre distúrbios de prioridade e dependência emocional, libertou-me de travas que eu nem sabia que tinha e me devolveu para o controle dos meus pensamentos e ações. Minha relação com a minha filha mudou para muito melhor. Voltei a cuidar de mim e a desejar ter uma vida, uma boa vida. Agora, com mais conhecimentos, mais responsabilidades se apresentam. Dentre elas, a de inspirar outras pessoas a se conhecerem, a entenderem suas travas e o que lhes impulsiona. É possível identificar os sentimentos e emoções que movem a nossa vida, o porquê daquelas reações repetidas, daquele medo de ser rejeitado, abandonado, manipulado, humilhado, traído. É possível não apenas entender, mas principalmente aprender a funcionar na melhor versão. Mas é preciso, antes de tudo, querer. Não se tem controle de tudo o que acontece na vida, no mundo, ao nosso redor. Mas temos a responsabilidade de, descobrindo quem somos e como funcionamos, escolher como vivenciaremos as situações. Quais ambientes vamos nos permitir? Com quais pessoas vamos nos relacionar voluntariamente? Como iremos reagir? Consciência traz possibilidade de controle, liberdade de escolha. Entender e aplicar esse conhecimento é muito bom. Essa é a minha inspiração. A busca pela liberdade, inspirando pessoas a se encontrarem com a sua melhor versão. É o que me move e me motiva a levantar todos os dias. A aquisição de conhecimento, a busca da compreensão dos porquês, dos motivos, das travas e principalmente do que impulsiona a mim aos outros que tenho a oportunidade de inspirar. Acredito que o autoconhecimento é o maior investimento
que cada um de nós pode fazer por si mesmo. E essa é uma tarefa personalíssima. Não há uma única resposta, não há prazo determinado, não há receita universal. Cada um de nós vive sua história, suas dores, suas emoções, seus freios. E precisa descobrir como funciona, precisa aprender como pensa, como sente e como pode agir para se encontrar com a sua melhor versão todos os dias. É fácil? Não, mas é necessário. E o quanto antes o fizermos, melhor para a vida que viveremos nos dias que temos por viver. Porque as emoções represadas, as percepções emocionais que carregamos em nossos caminhos neurais desde a infância, se não compreendidas e ressignificadas, podem levar nosso organismo a reações biológicas de defesa, comumente conhecidas como doenças. Portanto, inspire-se a viver na sua melhor versão e aproveite o seu tempo. Maravilha, Ana Cristina, que relato especialíssimo. Muito obrigada pelas suas reflexões, revelações, concepções, inspirações e orientações. Não é, gente? Que linda! E olha que sorriso mais lindo que ela tem. Ai, que amor! Muito obrigada, viu? Pela sua história. Por nos contar, né? Muito bem, gente. Estão gostando? Ah, eu tô. Como eu falei para vocês, eu estou lendo junto com vocês, porque ainda não, eu só tenho uma história aqui que eu li do livro quando eu recebi. Então, eu estou lendo junto com vocês. Tá bom? Então é isso. No próximo vídeo a gente volta com mais histórias para nos inspirar. Tá bom? Joinha, comentário, tudo mais, compartilha, divulga, conta desse livro lindo que nós começamos a ler. Tá bom? Tchau, até o próximo vídeo. Obrigada.